Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión seguimos con la modalidad itinerante en línea y tengo el enorme placer de viajar una vez más virtualmente a Cono Sur, en particular un país que me encanta, un país que considero mi segunda casa, a Brasil, y vamos a platicar con el profesor Lauro Melo. Lauro, muito obrigado pelo recebimento de minha persona e ter essa conversa. Acho que vai ser muito interessante para as pessoas. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. É sempre importante a gente conversar, compartilhar, trocar ideia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Exatamente. E vamos começar com um pouco de sua história, Lauro. Se você me pode compartilhar como é que você chega a sensorial, se tem desde o começo, se sua ideia principal era ir para uma outra área. Qual é a sua história sensorial? A história é a seguinte: realmente eu não comecei, né, minha formação diretamente com sensorial, não. Eu sou, quer dizer, desde a graduação, eu acho que basicamente ninguém é. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, né? Ok. Sempre gostei muito da área de tecnologia, ciência de alimentos, processamento. Só que aí, ao final da graduação, eu tinha vontade de fazer um mestrado. Só que aí não pensava, né? Confesso que eu não pensava de jeito nenhum na sensorial. Eu fui fazer mestrado com bioquímica de alimentos. Ok. Produção de compostos de aroma por via biotecnológica, coisas assim. Eu não posso dizer que eu não gostei, mas da metade do caminho para o final, eu comecei a sentir falta de uma coisa mais aplicada. Eu até gostava do trabalho de laboratório e tal, mas senti falta, assim, a expressão é essa. Não me completou. Ah, ok. E aí também não pensei diretamente na sensorial. Eu precisei de um tempo, tanto que eu fiquei um ano trabalhando como professor numa instituição entre o mestrado e o doutorado para decidir, né? Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha certeza que eu queria depois fazer o doutorado, mas ao longo do mestrado, como eu tive essa dúvida sobre a área que eu queria, eu precisei desse ano, né? Ok. Falei, apesar de que a ideia inicial fosse emendar uma coisa na outra, às vezes a gente tem que ter flexibilidade, né? Às vezes os planos mudam. Claro. E eu precisei de um ano, falei, não, eu não quero começar um doutorado sem ter certeza que seja na área que eu quero. E aí consegui uma vaga para dar aula numa instituição durante um ano, e durante esse ano me acendeu uma luz da sensorial, né? Estudando, pesquisando, pensando a respeito, conversando com outras pessoas, que é sempre importante, me surgiu a ideia de sensorial que realmente, assim, falar de falta de aplicação prática da sensorial é uma coisa estranha, né? Claro. Claro, você até pode trabalhar com coisas que não sejam no momento tão aplicadas, mas, né, a visão é sempre de aplicar, né? E aí me deu esse estalo e aí eu falei, não, eu quero trabalhar com isso sim. E aí procurei, né, um doutorado na área, né, é uma forma de fazer um doutorado na área, e aí acabou. Aí eu nunca mais saí disso. Eu faço questão de não sair. Sim, às vezes até acontece coisas que podem fazer você sair um pouco, mas não faço questão de não sair. Me achei, fiz o doutorado inteiro nessa área, depois fiz um pós-doutorado, aí fiz parte do doutorado fora. O doutorado eu fiz no Brasil, mas eu fiz o que na época se chamava doutorado sanduíche, né? Fazer parte do doutorado fora. Eu fiz uma parte da pesquisa nos Estados Unidos, depois aí eu emendei com um pós-doc na Austrália também na área, e aí voltei para o Brasil, consegui a vaga de professor aqui na Federal do Rio de Janeiro e estou trabalhando com isso, dando aula, fazendo pesquisa nisso. Quando eu saio um pouco disso é por questões de projetos em parceria com os professores. Sou engenheiro de alimentos de formação, então eu consigo conversar sobre coisas do projeto um pouco fora da área de sensorial, mas com certeza eu me encontrei, né? Tive esse momento entre o mestrado e o doutorado, mas me encontrei. Quedou atrapalhado na sensorial, então, quase o começo do doutorado, né? Uhum. Que bom. E você se lembra da sua primeira pesquisa em sensorial? Se foi complexa ou não? No sentido Eu do tratamento lembro. com dados, né?
Não, eu lembro. Foi basicamente o projeto de pesquisa de doutorado, né? Eu tinha alguma experiência pela graduação, um pouco no mestrado, mas realmente não era o foco, então, sabe como é que são essas coisas, né? A gente, né, principalmente nessa fase inicial da formação, a gente aprende tanta coisa, estuda tanta coisa, que eu tinha, assim, uma ideia do que era sensorial, confesso. Quando eu comecei o doutorado, eu tinha uma ideia do que era, mas foi aí que eu mergulhei, né, me aprofundei. E até isso eu tenho que, às vezes eu me forço a lembrar disso, porque eu dou aula de análise sensorial, inclusive na graduação aqui na universidade. Então eu me Ok, forço a ter noção de que nem todos os alunos ali vão se aprofundar nisso, né? Não adianta a gente achar, né, que todos os engenheiros que eu dou aula aqui para o curso de engenharia de alimentos, nem todos os alunos ali vão se aprofundar. Aconteceu comigo, não aconteceu com vários. Então, assim, a primeira vez que eu tive um contato mais forte com pesquisa sensorial foi com certeza no meu projeto de doutorado, que foi um desafio, porque ele tinha várias vertentes, né? Talvez por estar começando, você quer abraçar o mundo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer no Brasil, nos Estados Unidos. Também pela minha formação em sensorial desculpe, em engenharia de alimentos, era um projeto, inclusive, que tinha uma certa complexidade na parte tecnológica, porque tinha uma parte de desenvolvimento de produtos. Então, felizmente, eu tinha uma orientadora da parte de sensorial, a professora Helena Bonini, mas tinha uma co-orientadora também na parte de desenvolvimento do produto, que eu trabalhava com chocolate, que era a professora Priscila Efraim. Então, ela me ajudou muito. Então, foi difícil, não foi fácil, não. Mas foi um difícil que, pelo menos, me mostrou que era aquilo mesmo que eu queria. Então, a primeira lembrança que eu tenho é essa. ah, que bom. Qual é a melhor parte de trabalhar com dados de sensorial? Falando do consumidor mesmo, ou panelistas no Cara, processo? eu acho que a melhor parte é a complexidade. E É. assim, mas porque tem um lado bom, claro, que alguém que escuta isso fala assim, pô, mas você gosta da complexidade? É porque eu aprendi a ver que a complexidade enriquece muito. Claro, Isso também que eu tento passar muito para os meus alunos, porque assim, quem está começando, vendo pela primeira vez, ainda mais num curso de engenharia, o cara, né, ele tem umas disciplinas, ele não tem, assim, é, ele não está tão acostumado a ver diferentes tipos de dados, tudo são grandezas métricas para um engenheiro. Quando você entra na sensorial, você vê que não, há escalas métricas, não métricas, você tem que aprender a analisar aquele tipo de dado. Também, né, uma coisa que eu falo muito assim ah, o pessoal, quem não é de sensorial, costuma muito falar, não sei se eu confio nisso, eu não sei se as aham. respostas das pessoas têm validade, porque elas variam muito. A pessoa ainda não teve aquele estalo, que na verdade essa é a parte boa, né? As respostas variarem demais é bom, porque enriquece a discussão, você consegue analisar os dados de diferentes formas, segmentando, não segmentando, vendo realmente padrões, e não há problema nenhum haver padrões de respostas diferentes entre as pessoas. Claro, Só que se você ainda não teve esse estalo, é complicado. E por causa disso é que você ouve muitas pessoas falando isso, né? Aqui na minha instituição, como eu trabalho muito com engenheiros de alimentos, que não são da área sensorial, engenheiros químicos, que aí são menos ainda da área sensorial, de vez em quando eu ainda tenho que ouvir essas observações, mas depois que você tem o estalo e vê que, na verdade, essa complexidade é boa, ela só enriquece os resultados, a discussão, né? Eu acho isso muito legal. É uma das partes que eu mais gosto da parte sensorial é a complexidade, mas se você olhar dessa forma que eu estou falando. claro, claro. E aí, então, se eu gosto da ensinança, não? De compartilhar as informações desde uma perspectiva muito complexa, algo fácil de entender, né? Você gosta da aula, né? Eu gosto muito da aula. Assim, gosto mesmo. Há desafios, claro, né? Mas tentar explicar, né, Ivan? Realmente, o grande desafio, principalmente para pessoa universitária, é porque a gente, no fundo, a gente passa anos, a vida inteira estudando, e a gente tem que tornar aquilo ali.
palatável para os alunos, inclusive para os que não têm tanto interesse em sensorial, né? Esse é um Claro. grande desafio. Mas se eu não adianta. Se você me perguntar se eu gosto da aula, eu gosto de dar sim. E acaba que essa coisa de traduzir resultados de sensorial que são complexos, que são difíceis de entender, tem várias vertentes, isso acaba virando um exercício de dar aula, né? Porque Sim. isso acontece, inclusive, né, Ivan, assim, eu não tenho tanta experiência no meio corporativo, mas, assim, às vezes eu falo isso para alunos, que eu dou aula aqui na graduação e na pós-graduação também. Uhum. Alunos que estão na pós-graduação, às vezes até no meio corporativo, e eles concordam comigo, né? É, Você tem que saber traduzir aquilo ali, inclusive, às vezes, em 5 minutos, 3 minutos, é o tempo que você tem de apresentar o projeto, os resultados para um gerente, né, para o seu chefe e tal. Então, tudo isso, essa coisa de aprender a interpretar dados sensoriais, acaba virando aprender a dar aula e Claro, passar esses resultados, porque complexos eles são, né? claro, claro. E qual é acho que é o principal desafio para alguém que está fazendo estatística, ou alguém que gosta da estatística, né, na área de pesquisa ou da aula? É difícil por essa comunicação como área industrial. Não sei se é fácil ou não ter esse ponte de conexão com as áreas. Não, até aqui dentro da universidade, né, até no meio acadêmico, isso não é fácil, né, porque é aquilo que eu te falei, nós de sensorial trabalhamos com análises estatísticas que a maioria das pessoas não conhecem. E, tudo bem, quando eu digo a maioria das pessoas, eu estou aqui no meu mundinho mais engenharia, né, Claro, por causa daquilo que eu falei para você, que o cara só está acostumado com dado métrico e tal, então para ele estatística é teste T, é a nova e olhe lá, né? No máximo os dados não paramétricos, se ele não seguir aquelas coisas, mas dado binário, dado não métrico, ele não tem ideia do que está acontecendo. Se você fala, mostrar para ele, mesmo análises multivariadas, ele já, né, nem todo mundo conhece uma análise de componentes principais, né, que ainda é para dado métrico. Então, assim, mesmo aqui internamente, essa conversa nem sempre é fácil, claro. inclusive com outros professores, com alunos de graduação, de pós-graduação, que é uma coisa também, que quem está começando é que tem que aprender, né? A parte sensorial, especificamente testes sensoriais e análise de resultados, que aí a gente está falando de análise estatística, elas são Uhum, muito interligadas. Não dá para separar as coisas. claro. É diferente de outras áreas, né? O cara vai ter uma aula de análise instrumental, ele, né, o que quer que seja, ele aprende lá a técnica, como é que ele faz aquela análise especificamente, e a parte estatística é uma parte, que às vezes o professor no máximo comenta o que tem que ser feito, ó, mas se você tiver que fazer, procura alguém, chama tal pessoa e tal. Sensorial não, eu pelo menos desde que eu aprendi na graduação, as Sim, coisas estão interligadas, você não aprende só como é que faz um teste triangular na cabine, você não aprende só como é que faz um teste de aceitação na cabine, você tem que aprender a analisar aqueles dados. Eu tenho algumas teorias do, causa do porquê disso, porque nós trabalhamos com dados diferentes, né, que não são tão comuns no âmbito da engenharia, então a gente acaba tendo que aprender também como analisá-los, claro. né? Eu não sou estatístico de formação, apesar de falar muito disso, né? Falei que eu sou engenheiro de alimentos, mas desde que eu comecei a trabalhar nessa área, principalmente depois que eu virei professor aqui, eu me aprofundei nisso, mergulhei, porque realmente é um assunto que me atraiu, eu gosto, e acabo que eu dou, né? Além da disciplina de sensorial para graduação e para pós-graduação, eu dou também uma disciplina de análise multivariada na pós-graduação, Uhum, que é sempre um desafio, até pela minha formação, mas às vezes tem um lado bom, que os alunos se identificam comigo também, que a maioria dos meus alunos não são estatísticos, eles são engenheiros, são químicos, são, né, de diversas formações, mas não especificamente de estatística. Então, eu acho que eu consigo falar a linguagem deles, claro, mostrando sempre a importância de fazer direito, porque senão, né, nada tem validade, e aí a minha relação com a estatística hoje em dia é essa. claro. E que mudou desde o ponto de vista dos análises ou das metodologias, desde o começo da sua formação como sensométrico, vamos falar,
até agora, se há algo que mudou, é difícil, mais fácil? Eu acho que é mais difícil, né? Mas isso é normal, né? Eu não sei te dizer, Ivan, sendo bem sincero, assim, eu aprendi muita coisa desde que eu comecei, principalmente depois que é, a partir do meu pós-doc, eu aprendi muita coisa, depois aqui como professor. Claro, algumas coisas claramente surgiram, né? Porque é tudo muito dinâmico, as coisas vão surgindo, o que é legal. Mas talvez eu não tivesse tido tempo de estudar tudo que eu tive tempo depois, né? Então, eu acho que todo o conhecimento é um acumulado de coisas, né? Então, assim, é desafiador, porque aí volta duas coisas que a gente já conversou. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professor, e eu até que acho que faço um bom trabalho na parte de estatística, por isso que dou aula nisso, mas aí eu fico numa coisa assim, de querer passar tudo que eu Uhum. aprendi nesses muitos anos que eu estou nessa área para os meus alunos. E às vezes isso dá um problema, né? Porque se eu mesmo não aprendi aquilo tudo em poucos anos, né? Na graduação, no mestrado, no doutorado, às vezes eu exija demais deles. Mas aí é o meu lado, o professor tentando ensinar tudo que eu sei. E às vezes você precisa de tempo. Do mesmo jeito que eu precisei de tempo para aprender muita coisa, talvez eu tenha que dar esse tempo para os alunos. Mas muita coisa evoluiu, né? É claro que teve aquele boom nos últimos anos de testes descritivos, com avaliador não Claro, treinado, né, com o consumidor, que todo mundo acompanhou, todo mundo sim, aprendeu, e aí depois teve que correr atrás de como fazer análise estatística. Isso eu acho que é um grande mérito do pessoal que trabalha com sensorial, né? sim. Faz inovações, mas faz bem feito, né? É, também a coisa assim, eu aprendi muito nos últimos anos, a coisa de tentar verificar padrões de respostas diferentes, como eu já tinha falado, de que, né, as respostas variam muito, então vamos buscar segmentos de diversas formas, segmentação a priori, a posteriori. Então, assim, eu vivo falando para os meus alunos, assim, você faz um teste de aceitação com meia dúzia de amostras, um cata, dá para você ficar semanas brincando com os resultados, né? Ficar semanas, assim, analisando de diferentes formas, e isso para mim é muito rico, porque o teste em si durou uma semana dentro do laboratório, mas depois dá para você ficar, né, vendo aquilo de diferentes formas e escrever 30, 40 páginas sobre aquilo. Então é muito rico. Ah, ok. Interessante. Tem alguma vez ou alguma lembrança de alguém que não queria trabalhar com estatística e ao final agora é uma pessoa muito boa? Estou falando de seus alunos, né? Se já conhece alguém que trabalha agora com estatística e fala, meu professor, mire, o que você conseguiu, né? Então, acho que sim, acho que tem alguns. E você pode não estar tão feliz com a estatística, realmente isso é difícil, Claro. mas eu acho que só se eu tiver colocado na cabeça deles que é importante respeitar, né, aquelas premissas básicas, fazer o teste, né, o teste adequado por tipo de dados, isso já está de bom tamanho. E eu já vi acontecer. Já vi, assim, inclusive, encontrar pessoas depois, inclusive no Ciência Latam, que agora a gente encontrou agora há pouco em Medellín, teve uma professora de uma outra universidade que veio falar comigo, ela era é, orientadora, eu só não Sim, lembro se de mestrado ou de doutorado de uma aluna que passou por mim, e ela falou, Alan, eu queria te agradecer porque você, né, minha aluna, claro, ela falou no bom sentido, ela falou, minha aluna ficou muito chata, porque sempre, né, ela sempre vem falar que o professor Lauro me ensinou isso, é importante, isso, aquilo outro. Eu achei legal de saber, assim, eu fiquei feliz de saber. claro. Então, às vezes acontece, né? Acontece assim, tá? Ok, vou começar com umas perguntas difíceis de resolver, mas às vezes é importante ter um ponto de vista. Se tiver que fazer uma ordenação das partes de uma pesquisa, né? Por exemplo, desenho de experimentos, ou seleção dos análises estatísticos, ou análises mesmo, incluindo a exploração dos dados, o reporte, qual é o mais importante? Qual é o ordem, se é preciso? Tem algo ou é tudo importante igual? Cara,
Eu acho que é tudo importante igual, mas eu vou responder de uma forma diferente. Ok? Eu acho que é muito importante fazer tudo junto, Ok, tá? Isso é uma coisa clássica de estatística, né? De que às vezes você não pensou antes o que fazer ou como fazer o delineamento experimental, a coleta de dados, aí na hora de analisar o resultado não vai ter salvação, claro, né? Então, para mim, o mais importante é fazer tudo junto. Claro, às vezes dá para você mudar rotas durante o processo, né? Às vezes é possível, mas você engessar muito um delineamento experimental, né? Uma coleta de dados sem ter pensado claro, minimamente em como é que vai analisar esse resultado e discutir isso, pode dar um problema absurdo, né? Que às vezes realmente não tem salvação. O cara tem que voltar e começar o experimento tudo, todo de novo. Então, no fundo, eu diria que não tem nada, uma coisa mais importante do que a outra. O mais importante de tudo é tentar pensar tudo junto, o claro. que não elimina a possibilidade de desvios de rota, você mudar uma coisa aqui, outra ali ao longo do processo, isso faz parte do processo, mas eu enfatizo muito com os alunos e tal, é que tem que pensar tudo junto, porque a gente que trabalha com sensorial, às vezes a gente recebe dados, né? Fala assim, faz essa análise, faz aquela e tal. Aí o cara já começou tudo errado, fez uma coisa que não permitia Claro. um determinado tipo de análise, e a gente tem que dizer que não. Às vezes até a pessoa fica achando que é você que não quer fazer. Não dá mesmo, né? Totalmente, concordo. Eu não posso fazer o que eu falo para os meus alunos que não pode ser feito. Certo. Sim, sim. E daí vem uma pergunta que é como eu tenho certeza que selecionei um bom estatístico? Eu sei que há muitos critérios, né? Vou refrasear. Quando estou fazendo uma apresentação dos meus resultados de uma pesquisa de meu laboratório, por exemplo, ou de meu departamento de qualidade, uau. Normalmente as pessoas têm falta de confiança, não? Porque não têm certeza, não sei se a probabilidade ou algo. Existe algo como uma checklist ou algo que as pessoas tenham que ter uma focalidade? Não sei se é o básico ou não existe, temos que fazer algo. Você que acha? Ivan, essa é a pergunta do milhão de dólares, né? Como a gente fala, né? É, é bem complicado às vezes. Sim, você ter que fazer uma apresentação de um resultado, de um projeto, para pessoas que não têm um conhecimento tão profundo de estatística e de forma que você atenda ao que elas querem ouvir, mas sem perder o que você sabe que é importante, né? Exatamente. Então, às vezes é melhor você não entrar tanto em detalhamentos técnicos, a não ser que seja perguntado, mas não abrir mão de coisas que não podem ser faladas, né? Porque às vezes as pessoas, né, vendo um resultado, por exemplo, vendo o resultado de uma análise de redução de dimensionalidade, uma ACP ou uma análise de correspondência, e aí vê lá duas amostras que estão juntas no mapa de percepção, não juntas que eu digo tão próximas, fala, então essas amostras aqui não diferem. Aí, não, olha só, isso eu não posso falar, porque não é um teste de hipótese e tal. Então, assim, Claro. tentar sempre, como é que chama? Traduzir tudo, mas ver o que está sendo retornado também, né? Porque se a pessoa retornar além do que pode ser dito, aí ali é o limite que você tem que colocar. Aí você tem que falar, não, olha só, isso aqui você não pode falar por causa disso, disso, disso. Beleza, às vezes a pessoa não aceita, ela não, né, não acredita e tal, fala, nossa, que chato isso, né? Você vai, vem você de novo falar de, sei lá, de nível de significância, de não sei o quê. Mas tem hora que não tem jeito. Eu acho que é, a gente que trabalha com a parte técnica, né, e tal, aprofundada, a gente tem que tentar traduzir, tentar flexibilizar, mas nós não podemos passar de um limite que a gente sabe que não está tecnicamente certo. É um desafio? É. É fácil? De jeito nenhum.
Mas mais do que isso não dá para ser feito. Sim, acho que as pessoas que façam as apresentações têm que ter pelo menos dois níveis, né? Um nível simples para comunicar as coisas fáceis, mas também precisam de tudo o conhecimento, né? Por se tem uma pergunta de qual é a probabilidade que você utilizar. Claro. Não, claro que de repente você fez uma apresentação simples, achando que aquilo ali estaria suficiente. Tem alguém que está um pouco além, te pergunta, você responde, não tem problema nenhum. Claro, claro. Obrigado, Leandro. Vamos mudar agora para umas perguntas comparativas, para que você me responda qual é o que você prefere, por exemplo. E vinho tinto ou vinho branco? Alguém com certeza. Freva tetraédrica ou teste triangular? Porra, não pode falar depende, não, né? Pode Não, sim, mas... eu acho assim, eu acho que talvez nós estejamos falando com muita gente que está começando, eu falaria triangular. E aí Tá, depois se aprofundar e aprender outras coisas também. ótimo. Análise descritivo tradicional ou metodologias rápidas? Sempre que possível, tradicional. Tá. Assim, Eh, rápidas, eu acho que você tem que justificar. Eu totalmente. acho que não dá para usar rápida só porque ela é rápida, Claro, claro. né? Eu sei. Justificando, justificando, eu acho ótimo, acho ótimo. Acho que elas são necessárias, elas estão aí para ser usadas no caso que a tradicional, que as limitações das tradicionais inviabilizam. Claro, concordo totalmente. Churrasco ou feijoada? Pô, aí vamos, aí vamos, você perguntar isso para um brasileiro, foi bravo, hein? Eu sei. Ah, ainda falta uma pergunta interessante também. Pô, cara, essa, assim, olha, porque tem que responder, eu vou responder feijoada, mas com uma dor no coração danada, pelo churrasco. Ok, tá bom. É, Flamengo Fluminense. Flamengo, não, Flamengo, sou É, Flamengo. Café ou té? Ah, opa! Valeu. É. Café ou chá? Café. Já, desculpe, sim, ok. É, Teste analítico ou testes com consumidor? Eu gosto de ambos, mas se tiver que fazer um só teste com o consumidor, Tá. Cachaça ou cerveja? cerveja. Estatística paramétrica ou não paramétrica? Eu prefiro paramétrico, mas assim, só quando ela é permitida. Claro. Praia ou cidade? Pô, mas eu moro numa cidade que tem praia. As duas. Praia Não, é na ok. cidade. Boa resposta. Aham. É, Mapa de preferência ou PLS? TLS. Tá. Muito obrigado pelas respostas, Laura. É, qual são, se tiver que ter uma pessoa, as ferramentas básicas, estatísticas para trabalhar ao começo sensorial? Se você pode orientar alguém que fala, eu tenho interesse, que eu tenho que estudar. Se há alguma. Cara, cara, eu acho que eu aconselharia ela a estudar o básico de tudo. Isso é uma preocupação que eu tenho. Porque, assim, é, eu poderia falar que, vai estudar realmente essas coisas a mais, né? Porque, vamos falar assim, que a gente trabalha em sensorial, vai entender o que que é uma técnica de redução de dimensão, como é a ACP, como é a análise de correspondência, é, ferramentas que trabalham com dados não métricos e tal. Tudo isso é importante. Mas eu vejo muita gente cometendo erros básicos até numa nova da vida, tá? Então, assim, isso é uma coisa ruim, Ivan, assim,
Eu não quero que as pessoas me entendam mal, assim, eu falo isso muito com meus alunos. É uma coisa, é um ponto negativo em as pessoas terem acesso mais fácil hoje em dia a programa de estatística. Claro, Eu não sou contra isso de jeito nenhum. É muito legal a gente hoje em dia ter acesso fácil a programas de estatística. Mas se você não tem conhecimentos básicos de estatística, você faz muita besteira, né? Então, assim, é diferente de antigamente. Ah, eu vou mandar esses dados para o estatístico, né? E aí ele analisava, era mais difícil haver um erro, né? claro. Porque a formação dele era essa. Hoje em dia, não. Quase todo mundo tem. Aí abre, nem que seja um programa gratuito, como o R, ou então você tem uma licença de algum programa e a pessoa sai dando clique, Sim. né? E roda. E há muito erro, não adianta as pessoas falarem assim. Às vezes uma pessoa está começando, comete um outro erro que é de falar assim, ah, não, mas se eu tiver alguma coisa errada, o programa não vai rodar, ele não vai fazer análise, ele vai falar que tem alguma coisa errada. Não, tem muita coisa que a pessoa pode fazer de errado e o programa não perceber, tá? Dá um exemplo bem esdrúxulo, a pessoa faz um teste de ordenação, né? Aquilo ali dá um monte de número, e aí se você mandar o programa fazer uma nova para aquilo ali, ele vai fazer, porque ele não sabe que aqueles números são de um teste de ordenação, são uma ordem, então eles não têm uma natureza quantitativa. E aí Claro, ele vai rodar, vai fazer uma nova e acabou. Né? Ou então, o cara, estou falando só de coisas básicas, né? claro. O cara manda um programa fazer uma nova seguida de teste de média e vai olhar o resultado do teste de média sem ter olhado o resultado da nova, e sendo que na estatística básica, a maioria das pessoas não lembra, é normal, mas a gente aprendia que você só vai fazer o teste de média depois se a nova disser que é para fazer. Por isso que ele é chamado de teste a posteriori e tal. Então, assim, a minha sugestão para quem está começando na análise da parte de sensorial, que vai ter que trabalhar com as duas coisas, né, como a gente disse no começo da nossa conversa, eu não conheço um profissional de sensorial que possa dizer assim, ah, não, eu não quero nem saber como é que é a análise de resultado. Eu quero ficar dentro do laboratório, na cabine, coletando dados e depois eu não me envolvo com a resposta. Isso não existe. Então, o cara trabalha como, sei lá, como técnico no laboratório e ele não... Né, mas um profissional de sensorial, um especialista em sensorial, ele também terá que, na maioria dos casos, fazer as análises estatísticas, ou pelo menos participar disso. E aí a minha sugestão é ele voltar mesmo a estudar coisas básicas, porque é normal, a gente, principalmente quem fez engenharia, química, cursos assim, teve uma disciplina de estatística básica na graduação que depois Claro. esqueceu. É normal, a gente estuda muita coisa na graduação. Então a minha sugestão é entender quando é que usa cada uma, por quê, né, e respeitando essas coisas. Claro, interessante. E tem não sei, algum projeto que gostaria de fazer uma pesquisa ou algo que está trabalhando, o que falta na, nas atividades do Lauro? Tem algumas coisas na cabeça, sim. Eu tenho uma coisa que me atrai. Eu já até conversei com alguns professores aqui de outras áreas aqui para ver se a gente faz uma parceria. Eu tenho muita vontade. Assim, a gente já fez algumas coisas, mas vida corrida, muita coisa Uhum. acontecendo. Cada um tem seus projetos também específicos. A gente fiz um tempo atrás com uma outra professora daqui e queria continuar nessa linha, que é porque eu acho que isso vem da minha formação original de engenheiro de alimentos. Uhum. Então, como eu gosto também dessa área de tecnologia, processamento de alimentos e tal, e eu ainda converso com os professores dessa área, é, eu vejo que eles ficam é, muito naquela coisa, e que eles têm razão, né? É a área deles, né? De parâmetros tecnológicos que são importantes para eles. Né? Então, alguém que trabalha com qualificação, na massa tem que ser assim, assado, nem lembro assim, dos termos específicos, tem muito tempo que eu vi isso, mas eu sei que isso é importante. Né? Quem trabalha, sei lá, com bebidas lácteas, com iogurte, porque a acidez tem que ser essa, ou a viscosidade tem que ser essa, dependendo se é o iogurte, né, mais viscoso, menos viscoso, se é para tomar com colher ou é para beber. E aí eu fico ouvindo essas coisas e sempre me passa pela cabeça. Claro.
o como isso é importante para o consumidor, o quanto disso acaba batendo com o consumidor, né? Então, eu já comecei, né? Tem até um projeto escrito, que a gente já fez algumas coisas aqui, mas eu gostaria muito de juntar esses dois mundos, essas minhas duas formações, de engenheiro de alimentos e de pessoa que trabalha com sensorial, Uhum. para ver assim, parâmetros de processo que são muito importantes para o Claro, pessoal de processo, se eles se refletem ou não para os consumidores. Porque a gente que trabalha com sensorial, a gente sabe que eles podem se refletir ou não, né? Por mais que o cara lá da tecnologia diga, "Ah, isso é importantíssimo", em alguns casos não é. claro, Mas aí a gente tem que fazer esse cruzamento, aí tem que ter os dados, volta naquilo, a riqueza das coisas, tanto que dá para a gente analisar, tendo os dados de um lado e de outro, a gente pode chegar a algumas conclusões. claro. Opa. Se, se você tiver uma máquina do tempo e poderia fazer uma viagem para o passado, justo ao tempo que Lauro está quase por decidir o mestrado, que gostaria de falar para ele, para o Lauro do passado? Para seguir o caminho, porque assim, por exemplo, você poderia, né, quem está ouvindo aqui, poderia pensar assim, ah, talvez ele dissesse que era para ele ir para sensorial desde o começo do mestrado. Mas eu não sei se isso seria necessário. Eu acho que foi importante eu fazer o mestrado em outra área, eu vi que não gostei, né? Eu acho que quando você passa por coisas que não foram as que ficaram, acho que te dá mais certeza ainda das que você ficou, Uhum. né? Então, eu acho que eu diria para ele assim, ó, não se preocupe tanto com mudanças de rota, elas podem acontecer, que realmente aquele ano que eu falei para você, entre mestrado e doutorado, né, que eu queria, né, é o que eu falei, né, eu não desgostei do que eu fiz no mestrado de jeito nenhum, eu fiz com Claro, prazer e tal, mas eu vi que não queria continuar com aquilo. E aí até descobrir, né, o que eu queria fazer, né, ou tentar, na época foi uma tentativa, poderia ter dado errado também a sensorial. Aquele ano que eu fiquei entre mestrado e doutorado, ele foi um pouco angustiante, né? Coisa de jovem, né? Ai, caramba, eu tenho que resolver sempre. minha vida, eu tenho que decidir o que fazer. Então, eu acho que o maior seria, ó, as coisas se ajeitam, não se preocupe se acontecerem desvios de rota, se você bater uma porta, ela estiver fechada, você tiver que tentar outra. Depois, eu sei que depois que você ficar mais velho é fácil falar isso, né? Mas é exatamente a situação que você me falou, né? Se eu pudesse voltar no tempo, que eu falaria seria isso, né? Claro. Bom, muito obrigado. E você tem algum livro, póster, papel ou algo que pode sugerir às pessoas que estão começando na seus estudos ou querem profundizar para questões estatísticas? Tem alguma preferência? Não, sinceramente não. Eu já tenho um monte de livro aqui. Quando eu, quando eu vou dar aula de um assunto, eu já comentei disso, né? Eu quero passar tudo que eu aprendi e tal. Ah, E aí eu sou paranoico para ter um monte de livro, então cada coisa eu pego de um livro. Então eu não tenho muita, não teria não. Claro, talvez se alguém viesse aqui na minha sala, eu puxaria uns dois ou três, falaria, ah, começa por isso aqui. O que eu acho é assim, é a pessoa se dedicar, ela ler. Se a pessoa está começando, ela começar do básico. Isso eu acho claro, importante, não só com estatística, sabe? Ela ir naqueles três, quatro básicos de sensorial, media hard, a civil, essas coisas, que tem que começar de algum lugar. A parte estatística não tem jeito, correr atrás de livros de estatística multivariada, porque realmente é um outro mundo, né? É bem comum, né, haver livros só dessa parte multivariada, claro. porque se você for numa biblioteca básica, né, livros de estatística básica, chegar para numa biblioteca e pedir livros de estatística, o cara muito provavelmente vai te trazer de estatística básica, vai ser aquele negócio de probabilidades, né, tal, que não é muito por aí. Então, assim, realmente, e sensorial volta naquilo, como a gente trabalha muito com estatística em sensorial, análises específicas, tem muitas opções de livros de Uhum. estatística, inclusive para sensorial. Então, assim, não há muito uma grande dificuldade nisso hoje em dia, eu acho. E aí não tem jeito, a pessoa estudar e se manter atualizada, né? Né, Claro, Ivan? Assim, porque sensorial está tudo acontecendo o tempo todo, então
além de ler os clássicos que eu já mencionei, acompanhar o pessoal, né, que hoje em dia está na ponta aí, né, a Paula Varela, o Gaston, né, o Castor, aí ficar acompanhando esse pessoal, não tem jeito. Tem que pegar toda a linha do que aconteceu desde o começo até o que está acontecendo agora. Então, eu vou ficar devendo uma dica assim, de leitura específica. Tudo bem, mas é importante ter, então, um conhecimento do básico e ter conexões com as pessoas que estão fazendo pesquisa, não? Ou trabalhando com dados. Você falou Claro, de alguns, mas claro, com certeza você. isso eu acho fundamental. Claro, para mim é um pouco mais fácil, né? Eu estou no mundo acadêmico, Claro, essa conexão, ela faz parte do nosso trabalho, né? certo. Um cara que está na universidade, trabalhando, pesquisando, dando aulas, se não mantiver essa conexão, está Uhum. morto, mas e isso não é tão, talvez não seja tão fácil no meio corporativo, mas tem que acontecer do mesmo jeito. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vou a eventos e tal, quando eu fui lá no Sense Log, também ver pessoas de empresa estão ali, então elas estão antenadas, elas estão basicamente fazendo o que eu aconselhei. Claro, que bom. E, finalmente, Lauro, você sabe, eu tenho desde esse ponto de vista, com certeza, uma linha do tempo do crescimento do sensorial em Brasil, mesmo especificamente das estatísticas, se há alguma origem ou não, ou quem foram as primeiras pessoas que levaram ou começaram com sensorial, e até agora, ou ainda não é tão claro, ou são muitas Não, pessoas. não, são muitas, né? Mas assim, tem algumas que se destacaram, né, ao longo das últimas décadas, que podem ser mencionadas, e algumas eu não conheci, tá? Quer dizer, eu não sei se eu vou mencionar nomes, porque para você esquece alguém, é fogo, né? Mas, assim, tem um grupo muito bom de sensorial aqui no Brasil, algumas pessoas que me ensinaram muito, né? Eu não mencionei os lugares, né? Mas eu fiz meu doutorado lá na Unicamp, e lá na Unicamp já tinha uma professora muito citada, que eu não cheguei a conhecer, que foi a professora Damasio, li muita coisa dela, ouvi muito falar sobre ela, então, e eu, assim, realmente eu não conheço muitos detalhes não, tá, mas eu chutaria que ela foi a primeira pessoa que trabalhou muito com sensorial no Brasil, e aí a partir dela, né, a coisa explodiu, né, e aí nós temos pessoas de muito destaque lá na Unicamp, na Embrapa, aqui no Rio, inclusive, né, na Roside, lá na Unicamp a gente tem a Helena Bolini, teve a professora Cida, que também é uma pessoa que estava lá na época que eu estava na Unicamp, que Claro, trabalha muito bem. Então, assim, tem muita gente. A Regina Noronha também, que labutou muito. Esse pessoal tem a Silvia lá do Paraná, que também é uma pessoa que trabalha e luta muito pela área aqui de claro. sensorial no Brasil, a professora Marta. Então, assim, eu conheço mais ouvi falar, né, da professora Damasio nesse começo, e todas as outras que eu estou citando são o boom que veio depois, que se espalharam pelo Brasil, fizeram um trabalho ótimo, e Ok. hoje tem bastante gente trabalhando com sensorial no Brasil. Isso é bastante gratificante. E E se eu acho que eu sou consequência disso também. claro, sim. Você acha que é a segunda geração? Você é na segunda, na terça? Então, cara, eu diria, se você contar da Damasio como a primeira, eu diria que eu seria a terceira. Tá, ok. É interessante mesmo, não? Essa linha do tempo. Estou tentando, na verdade, criar essa linha do tempo das diferentes regiões. Uhum. Vamos ver se dá para fazer isso. Botando no papel, talvez fique um pouco mais fácil. Tá, exatamente. Tá, professor Laura, eu agradeço muito, muito o seu tempo. Não sei se tem algo mais que adicionar na conversa. Não, não tem, não. Acho que foi ótimo. Só agradecer. Eu só queria falar um negocinho, que às vezes sempre me passa pela cabeça, assim. É, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado em sensorial, e isso não é assim com a gente, não, que trabalha com sensorial. Mas, assim, não é só na parte estatística que é fácil cometer erros, né? Claro.
Na parte de sensorial também é fácil cometer erro. Eu digo no experimento em si, dentro do laboratório, seja nas cabines, seja na localização central e tal. Que às vezes eu vejo assim, algumas pessoas tentando trabalhar com sensorial sem também ter, ter se aprofundado na área. Porque tem muita gente que acha que é fácil, Claro, acha que claro, se resume a servir amostras e fazer perguntas para as pessoas, né? E não sabe da complexidade que há também no experimento, na coleta de dados sensorial, né? Desde coisas básicas como codificação, ordem de apresentação das amostras, e, né? O número de pessoas que você precisa. claro. Então, assim, tudo que eu falei para a estatística de estudar desde o básico e ver o que está acontecendo até hoje, em sensorial isso também é importante. Claro, sí, es todo, na verdade, né? O sea, Né? sí, y sí, debe ter um equipo Só que, muito bom. só que sensorial tem um agravante, Ivan, que eu vejo assim, é que é diferente de outras áreas, assim, por exemplo, ninguém que não, quer dizer, ninguém é forte falar, mas eu acho mais difícil em outras áreas um cara tentar, sem ter muito conhecimento, trabalhar, sei lá, com HPLC, Claro, porque o HPLC custa US$ 50.000. E aí ele, né, ele não vai correr esse risco de comprar um negócio de US$ 50.000, não saber operar, quebrar e tal. Em é, sensorial, às vezes eu vejo algumas pessoas tentando trabalhar com sensorial sem muita base, porque a princípio é um negócio simples, barato e tal. E aí a gente tem que ficar muito de olho nisso. totalmente, concordo, sim. Mesmo dar uma olhada ao painel, se eles estão oferecendo um painel treinado, então também. Ah, claro, É, se já trabalhando com painel treinado, então, né, é. saber como é que seleciona, como é que é essas coisas. Opa, dá Mas no mais, para. Fale, fale. não, não, no mais era só isso que eu tinha para falar. Queria agradecer demais, tá, Ivan? Foi para mim. Gostei muito da nossa conversa. Acabou que virou um bate-papo. Acho que É, é assim que é legal. essa é a ideia, na verdade, que as pessoas conheçam sua trajetória, tenham uma inspiração de sua evolução como pessoa. E acho que dá para dar uma conversa depois dos tópicos estatísticos, né? Pode ser como um vinho tinto, uma cerveja lá no Rio, se você tem um tempinho por aí, né? E você decorou minhas preferências, né? Vinho Ah, tinto e tá. cerveja. Tá, Né? eu agradeço muito seu tempo mais uma vez. Para nós é muito importante ter sua participação. E a gente se vê daqui a pouco, provavelmente no Pangborn ou Sens Latam, né? Tem. E aí, Ivan, não sei se você tem, se você quiser disponibilizar meu e-mail para quem Com quiser certeza. entrar em contato, perguntar mais alguma coisa, pode disponibilizar. Com certeza, se você nos compartilha seu e-mail, eu coloco ali embaixo de você e na descrição do vídeo, tá? Tá Tudo bom. ótimo. Tá. Lauro, a gente se vê na próxima. Muito, muito obrigado e até mais. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, gente. Não. Chao, chao. Aguarde un poco y a ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos. Si les gustó, denle like y compartan. Si no, simplemente no digan nada. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.